Deus, falando a Caim, ele declara o seguinte: Caim, se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado é dessa maneira: ou você domina, ou você é dominado. Na realidade, existe uma força incrível que sempre está impelindo o homem ao erro. Aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que vem deturpar os seus valores. Agora, quando Deus disse para Caim que cumpre a você dominá-lo, é porque existe condição do homem dominar a tentação, dominar o pecado, dominar a opressão. Ele tem essa condição. Porque, caso contrário, Deus não diria isto para Caim. O problema é que ele já estava com o coração dele contaminado, corrompido. A inveja já tinha tomado conta da sua vida. Retroceder ou pensar de maneira certa, racional, já tinha fugido ao seu controle. Infelizmente, ele já estava dominado. E uma prova disso é que ele seguiu avante, levando o seu intento contra o seu irmão, cometendo desta forma o primeiro crime da história da raça humana. Justamente na primeira família. Alguém poderia até dizer assim, mas esses meninos foram criados, levados pela vaidade do mundo, pelas más companhias, pelos falsos ensinamentos e outras coisas mais. Mas não existia isso ainda naquela época. Não existia isso naquele tempo. Uma prova é de que a maldade já está no coração do homem. De maneiras que nós precisamos agora procurar uma forma de obedecer aquilo que Deus falou, cumpre a você dominá-lo. E só existe uma forma de você dominar o pecado. Só existe uma maneira para você dominar o mal na sua vida. É buscar socorro nos braços de quem pode lhe ajudar. O Senhor Jesus Cristo, ele se coloca à sua inteira disposição. E uma das coisas que ele pode fazer por você é perdoar o seu pecado e de agora em diante você ter condições de agir de maneira correta, de maneira certa, de maneira honesta. Então, cumpre a você agora decidir. Caim tomou a decisão dele. Adão e Eva tomaram a decisão deles. Não vamos culpá-los porque também nós temos o poder da decisão. Não vamos jogar a culpa do erro nos braços de A ou B, porque também nós temos o poder de decidir ou fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Compete a você dominá-lo. Graças a Deus por este momento que estamos aqui na presença do Senhor e podemos meditar na sua palavra, esta palavra que veio do céu aos nossos corações. E se agirmos de acordo com esta palavra, nós chegaremos ao fim da jornada da melhor maneira possível. Portanto, não menospreze a Escritura, não deixe de lado, mas leia, observe, obedeça e siga as suas instruções. Vamos dar prosseguimento à nossa meditação sobre as parábolas. E até ontem nós falamos sobre as parábolas do reino, onde nós falamos ali sobre a parábola do joio e do trigo,
falamos sobre a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, falamos sobre a parábola do fermento, sobre a parábola do tesouro perdido e da parábola da pérola de grande valor. E hoje nós vamos dar prosseguimento intitulando esta série de parábolas preciosas. E dentro desta série de parábolas preciosas, nós queremos falar sobre a fonte da contaminação. Onde é que está a fonte da contaminação de toda maldade, de todo mal, de toda crueldade que se encontra na face da terra? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 15, e o versículos primeiro a seguir, que nos declara o seguinte: Então chegaram-se ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos enquanto comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem ao pai e nem a sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos de homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes: Ouvi, atendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Até aqui nós temos lido. E vamos refletir um pouco no que fala esta parábola tão preciosa que nós temos aqui. Ensinamentos. Porque, como disse o profeta, que ele abriria sua boca em parábolas. E os maiores ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram feitos através de parábolas. Isto é uma forma de você fazer a pessoa pensar. Ela mesma extrair os valores que se encontram numa parábola. Porque quando você coloca o seu raciocínio em funcionamento, o seu aprendizado será muito mais superior do que qualquer outra forma de se explicar uma coisa. Porque depois que você descobre os valores intrínsecos que estão aí contidos na parábola, você nunca mais esquece os valores e você está pronto para cumprir aquilo que determina a Escritura Sagrada. Esse episódio aqui, você sabe que Jesus Cristo, ele cumpria a sua missão aqui na face da terra de pregar o evangelho do reino, de resgatar o homem do seu pecado e trazê-lo para a salvação que existe na sua pessoa através do seu sangue que seria derramado logo a seguir. Mas enquanto Jesus Cristo, ele curava, enquanto ele libertava, enquanto ele ensinava, enquanto ele fazia coisas extraordinárias, aqueles homens da lei, aqueles fariseus, escribas,
que a sua religião continha somente letra. Não existia o efeito da sua palavra, não tinha efeito nenhum positivo. Só queriam colocar carga nos ombros das pessoas, ao ponto das pessoas não poderem até suportar o peso das ordenanças e das tradições que eles colocavam sobre os ombros das pessoas. E quando Jesus chega com um ensino diferente, uma forma diferente, não apenas em demonstração de palavras, mas de poder, e eles não tinham isto na sua lei, conclusão, o objetivo agora era tirá-lo de circulação, porque ele está tirando o nosso status, ele está quebrando o nosso sistema, ele está atraindo, pois sim, seguidores e deixando o nosso espaço aqui vazio. Eles não queriam saber que pessoas estavam sendo transformadas, que pessoas estavam sendo curadas, que pessoas estavam sendo libertas. Eles não queriam saber disto. Para eles, a felicidade humana, isso era uma questão secundária. Então, a forma que eles teriam, na realidade, era de encontrar alguma falha em Jesus Cristo para taxá-lo como herege, segundo a sua tradição, para então levá-lo a um tribunal, como aconteceu mais tarde. E nós encontramos aqui justamente isso. Esta comissão de fariseus e escribas veio justamente com toda a bravura, com 2 pés, assim como diz o sistema, né? Nos pés de Cristo. Então, chegando ao pé de Jesus, os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, hein? Por que os teus discípulos eles transgridem a tradição? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Eles estão pisando na tradição dos anciãos, e se estão transgredindo contra a autoridade da nossa lei. Porque estes homens, eles interpretam a palavra, eles têm conhecimento, a sabedoria deles tem que ser observada, tem que ser seguida, e agora o teu grupo de discípulos não obedece à tradição. Infelizmente, irmãos queridos, não existe coisa mais danosa à obra de Deus, a obra do Senhor na face da terra, de que a tal chamada tradição, que são aqueles padrões criados pelos homens, que para eles aquilo é superior à Bíblia Sagrada, superior aos ensinamentos da Escritura Sagrada. A tradição dos homens está acima de qualquer coisa. Você olha, por exemplo, o fracasso da cristandade na face da terra, da religiosidade que existe no mundo. Onde está o fracasso? Porque se pegam nas chamadas tradições dos nossos pais, os marcos que nossos pais colocaram. Ninguém pode mudar, ninguém pode modificar, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Se você não fizer desse jeito, você vai ser excluído do nosso meio. Esse sistema já vem de longe. Esse sistema já vem de distante. A tradição dos fariseus e saduceus e dos escribas, elas continuam até ao dia de hoje. Infelizmente, o chamado cristianismo na face da terra, você não enxerga mais os seus valores, você enxerga sim as tradições, os sistemas, as fórmulas, as ordenanças que são criadas pelos homens. Infelizmente, as pessoas querem fazer as coisas de acordo com o padrão bíblico, mas tem alguém de uma tradição que fala mais alto. E estes homens chegaram aqui aos pés de Cristo justamente com 2 pés no peito do Senhor. Por que transgridem os teus discípulos as tradições dos anciãos? As tradições dos anciãos? Pois eles comem pão sem lavar a mão. Que crime, que sacrilégio. Que tradição. Sabe qual é essa tradição? Havia uma tradição tola.
de que um demônio conhecido como Shibata sentava-se sobre a mão do homem enquanto eles dormiam. Olha só que tradição é essa, que havia uma tradição tola que um demônio, conhecido como Shibata, sentava-se sobre as mãos dos homens enquanto eles dormiam. Então, se eles não acordar e fizer a sua purificação, lavar as suas mãos, para poder depois então pegar o pão, aquilo iria trazer uma contaminação na vida dessa pessoa. É tradição. Os anciãos pegaram aquilo e transformaram aquilo praticamente numa lei. Aquele que for pego comendo um pão sem lavar as mãos, essa pessoa está com um sacrilégio. Ela tem que ser banida do nosso meio, não pertence ao nosso grupo. Agora, veja o que foi que Jesus falou aqui no versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Eles falam de tradição e Jesus Cristo veio agora. E por que é que vocês transgridem os mandamentos de Deus pela vossa tradição? O que é que Jesus foi buscar? Porque Deus ordenou dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Está em Deuteronômio 5,16. E quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Olha bem o que diz aqui a lei. Hein? Honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Tem que morrer. Aqui não se trata de tradição, se trata de lei. Tá? Agora, veja só o que é que Jesus foi buscar aqui desse ninho de cobras. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai e nem a sua mãe. Essa versão aqui, ela fica assim meia difícil de você entender. Mas eu fui buscar na NVI, também não me deu uma luz. Mas você vê aqui agora na palavra, que é uma outra versão da Bíblia, que mostra aqui Mateus capítulo 15 e o versículo 5, que nos declara o seguinte: mas vocês dizem, mesmo que os seus pais estejam a passar mal, podes dar a Deus o dinheiro que seria para sustento deles. Olha o que é que eles queriam. Invalidando a lei de Deus por causa de dinheiro, pela ganância. Vou repetir aqui esse versículo 5 do capítulo 15 de Mateus, onde declara: mas vocês dizem, mesmo que seus pais estejam passando mal, eles estejam com alguma necessidade, mesmo que um parente seu esteja necessitado, este dinheiro que você vai dar para eles, olha bem, dê isso para Deus, porque vai ser melhor aplicado. O que esses camaradas queriam fazer aqui? Simplesmente o quê? Quebrar a lei de Deus, justamente por causa da sua ganância financeira, ganância econômica. É o que nós estamos vendo hoje em muitos lugares, em muitos sistemas de ensinos por aí. Vende a tua casa e dá para Deus da sua oferta, que você vai ver a sua felicidade, como é que vai acontecer. Vende o teu carro e dá isto na casa do Senhor, porque você vai ver como Deus vai te honrar. Vende, faz um empréstimo para pagar a tua campanha aqui, que você vai ver como Deus vai te ajudar. Você quebra qualquer mandamento por causa da sua ganância estúpida. Você faz as pessoas pecar justamente pelo seu interesse financeiro, econômico, que é isto que eles faziam.
fazendo com que as pessoas desonrassem pai e mãe, justamente para pegar o dinheiro que seria para ajudar aquele casal já de idoso, aquela pessoa que precisa na família, aquele que está realmente necessitando de alguma ajuda, de algum auxílio. Olha, não faça isso, não dê para ele, dê na casa do Senhor, dê na casa do tesouro. Irmão querido, isso na realidade é querer barganhar com Deus, além de pisar na Escritura Sagrada. Isso aqui é uma abominação ao Senhor, com toda certeza. Já basta aquilo que Deus estabeleceu para você. A sua obrigação é trazer o dízimo à casa do tesouro. Tudo muito bem. Isso é uma ordenança que você encontra na Bíblia Sagrada. Você encontra na Bíblia, você vê que os grandes homens do passado, eles tiravam 10% daquilo que eles ganhavam justamente para sustento da obra. Existia uma tribo inteira que o Senhor não deu herança para eles, não deu condição de trabalho, eles viviam do templo. E quem é que mantinha essas pessoas? Justamente aqueles que Deus dava a condição de trabalhar e trazer para sustento na casa do Senhor. Para vender tudo que você tem, vender tua casa, teu carro, vai andar a pé agora e daqui a pouco você vai ver o que é que vai acontecer. E essas pessoas são tão convincentes que daqui a pouco eles pegam e chamam uma pessoa no meio de milhares para dar um testemunho de que foi que aconteceu com ele. Isso é um engano, isso é um engodo. Isto aqui é uma tradição, uma palavra, é uma traição à Escritura Sagrada. E diz aqui o versículo 6, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Você invalida pela vossa tradição. E Jesus aqui não deixa barato, chama hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, distante de mim. O que eles querem é a grandiosidade terrena, o que eles querem é satisfazer o seu eu, o que eles querem é satisfazer a sua própria vontade, nada de reino de Deus aqui. Então diz aí a palavra de Deus. E diz aqui, o versículo 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são, o quê? Preceitos de homens. Não é preceito divino. O que Jesus tinha para fazer por você, ele já fez. E você não teve que pagar absolutamente nada. E você não foi resgatado com moeda corruptível, com a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia declara que de graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é um dom, é um presente, é uma dádiva divina. Querer pagar. Infelizmente, eu sirvo a Deus há alguns anos já. E me recordo, desde o tempo que eu aceitei a Cristo, há 50 anos atrás, que as igrejas, elas eram superlotadas. Porque quando se falava num culto de oração, a igreja enchia. Quando se falava de uma vigília, a igreja superlotava. Quando se falava de ensino da palavra de Deus, você teria que ir cedo porque não tinha lugar para sentar. Não tinha. Está entendendo? As pessoas eram atraídas não por coisas perecíveis como hoje faz, porque hoje as igrejas lotam porque as pessoas vão lá em busca de lucro, em busca de finanças, em busca de sair do fundo do poço. O elemento entra numa situação por questão desonesta e outras coisas mais, e depois vai para a igreja para querer que Deus faça um milagre na sua vida.
conserta a sua vida. O pecado está na porta, cumpre você dominá-lo. E diz aqui o versículo 10, e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi, entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Não é o que entra, não é você comer um pedaço de pão sem ter lavado a sua mão. É claro que por motivo de higiene, você tem que ter cuidado, porque hoje tudo está contaminado. Então você precisa manter a sua... Mas não que isto vai implicar na sua salvação ou perdição eterna. Absolutamente não. Você precisa entender com toda clareza. Não é aquilo que entra que contamina, mas aquilo que sai. Aquilo que você verbaliza. Diz aqui Jesus, o versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ficaram escandalizados. Filho, Jesus não veio aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ele veio aqui para apresentar o reino para aqueles que querem entrar no reino. Jesus não veio aqui para pregar alguma coisa, para massagear o ego de alguém, não. Ele não veio aqui para pregar aquilo que a pessoa quer ouvir, não. Ele veio para pregar aquilo que o homem precisa ouvir. Isso sim foi o que ele veio fazer. Então, o discípulo traz relatório, né? Então cercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, eles se escandalizaram, ficaram escandalizados. Qual foi a resposta que Jesus Cristo deu? Versículo 13, ele, porém, respondendo, disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Meu filho, quantos sistemas religiosos tem na face da terra? Que as pessoas às vezes chegam a dizer: se crescesse essa obra, valorizar, é porque ela é de Deus. Quantas obras que você sabe que são verdadeiras heresias, que crescem assustadoramente. E quando você compara pela Bíblia, você nota o erro. É de Deus aquela obra? É de Deus aquele sistema? É de Deus essa forma? A planta que o meu pai não plantou, então existem plantas que não foram plantadas por Deus, são obras da imaginação do homem. São obras da criatividade humana. São preceitos de homens que conduzem o povo a fazer aquilo que eles querem e não aquilo que a palavra de Deus ordena. A planta que meu pai não plantou, ela será arrancada. Deixa-os, são cegos, diz aqui o Senhor Jesus, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ambos, né? São cegos guiando cegos. Por onde é que esse povo vai levar a humanidade? Por onde é que esses escribas e fariseus vão levar a humanidade? Se eles não enxergam, eles não estão vendo quem é Deus e qual é a sua vontade, eles estão acompanhando cegos que estão lhe guiando nessa jornada. E quando o cego guia outro cego, o final é triste. Ambos vão cair na cova. E Pedro, tomando a palavra, olha só, Pedro, um dos discípulos, hein? Tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Nos dê uma explicação dessa parábola. Jesus, porém, disse:
Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Vocês não compreenderam ainda? Vocês não captaram a mensagem? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Você pode comer qualquer coisa, aquilo pode te trazer depois uma contaminação, alguma coisa, você toma um laxante e depois aquilo sai, é lançado fora. Só que o único elemento nesse momento que é atingido por alguma coisa é você. Mas o que eu vou falar para você aqui agora não é uma pessoa que é contaminada, não. Aqui diz o Senhor: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca, olha só, o tema da nossa mensagem hoje, a fonte da contaminação. Mas o que sai da boca procede do coração. Ali está a fonte. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem. O que é que sai do coração? Maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Meu Deus do céu! Que fonte podre é o coração do homem! Que fonte imunda é o coração do homem! Porque é dali que sai tudo que não presta. Como disse Jesus aqui, olha bem, mais uma vez, porque do coração procedem maus pensamentos. Irmãos queridos, pessoas que têm um pensamento poluído, pensamento devasso, pensamentos imorais, pensamentos que da vergonha do elemento trazer à tona. E esses pensamentos às vezes são traduzidos na literatura, são traduzidos nas revistas imorais e pornográficas de maior circulação no mundo, deturpando os valores da nossa criançada, da nossa juventude. De onde sai aquilo? De mentes poluídas, de maus pensamentos. De onde procede? Onde é que está a fonte da contaminação? Maus pensamentos, mortes, assassinatos, crimes, violência, infanticídio, valores que são praticamente atingidos por homens inescrupulosos, de coração corrompido, de coração totalmente carnal e diabólico. Quando você vê um homem dessa natureza pegar uma criança, estrupá-la, levá-la para uma cama, uma criança indefesa, uma pessoa indefesa, de repente ser contaminada, morta por uma pessoa desta. O que é que procede mais desse coração? Adultério, infidelidade conjugal. Você fica abismado de caminhar em volta da sua cidade e verificar quantos motéis existem na sua cidade, que estão aí, em busca da infidelidade, pessoas que estão se prostituindo, deixa sua esposa em casa e diz que vai para o escritório. Escritório é o nome daquele motel. Então você observa, de onde vem isso? Num coração impuro. De onde vem toda a impureza? Adultério, adúlteros, infiéis, que contaminam o casamento dos outros e o seu mesmo. Fornicação é o número 4, mais uma fonte. A fornicação, o fornicário, aquele que pratica atos imorais, sexuais, com qualquer pessoa que ele encontra pelo caminho, enfim, os valores que são modificados aqui nessa ocasião. Fornicário. Todo alimento que não se trata dele e da sua esposa, vai buscar sexo e outra fonte, é um fornicador. É um praticante da fornicação.
Ele não sabe guardar, manter, não tem estrutura para se sustentar e para se guardar de fazer, de praticar o mal. Quinta fonte que vem lá do coração: furtos, roubos. Não interessa que aquilo que eu esteja tomando para mim não seja meu, porque todo ladrão, ele sempre procura o que é dos outros. Se apossa daquilo que não é seu. Quando nós olhamos para o sistema, infelizmente, do nosso país, que está num ranking elevado de pessoas que são desonestas, que furtam, que roubam uma nação, os cofres públicos, sucateando hospitais, sucateando a segurança do país, sucateando as escolas. Por quê? Porque os furtos são feitos aí, e infelizmente ainda tem aqueles que os guardam, que protegem, que livram da cadeia esse tipo de pessoa, que deixam pessoas à míngua. Furtam tudo que tem pela frente. Ainda tem aqueles que lhes apoiam, que lhes dão a retaguarda. Infelizmente é o mundo que nós estamos vivendo. E em sexto lugar, o que vem desta fonte lá do coração: falsos testemunhos. Mentir, fazer falcatrua, não tem problema. Contando que eu não vá para a cadeia, que o outro que se lixe. Então eu jogo a batata quente para cima dele. Mesmo que ele não seja culpado, mas vamos inventar aqui uma coisa que vai contaminar aquela pessoa, que vai condená-lo a ir para a cadeia. Falso testemunho. Pessoas que tomam o cargo do outro com mentiras, criando inverdades com respeito àquele funcionário, àquela outra pessoa, aquele relapso, que ele está mexendo nisso e naquilo outro. Daqui a pouco o chefe vem e manda embora, porque está ali uma pessoa que não serve para a empresa. Mas, na realidade, falso testemunho. Testemunhas falsas. E em sétimo lugar, a blasfêmia. Blasfêmia. A blasfêmia, você sabe que é tudo aquilo que o elemento ele nega a existência de Deus, ou aquilo que ele faz para deturpar os valores divinos. As blasfêmias estão por aí e aplaudidas. Você viu recentemente aqui no Brasil aquele ator, não sei de onde, em cima da sua plataforma, gritando lá: Jesus é bicha. E todo mundo aplaudindo. Blasfêmia. Outro fazendo de Maria o papel de uma prostituta, de Jesus um gay. Blasfêmia. E o mundo aplaude. O mundo gosta dessas coisas. Infelizmente, vou dizer para você uma coisa, que de Deus ninguém zomba. Ninguém zomba. Agora, irmãos queridos, você sabe por que o mundo está na situação que está? Você sabe por que o mundo se encontra na posição que se encontra hoje? Você sabe que a ira de Deus, ela se aproxima? Porque tudo isto que você ouviu aqui saiu do coração do A, do B, da pessoa que contamina, que contagia, que leva em frente os seus intentos. E a humanidade hoje está dessa forma. Está entendendo? Valores são desfeitos. Crianças ensinadas de maneiras erradas, catequizada por homens inescrupulosos que se dizem como homem de cultura, de conhecimento, de sabedoria. São esses os valores. Quando você vê a literatura, podridão. Olha para as novelas, só miséria. É isto que o mundo ensina. E de onde é que sai toda esta podridão, hein? Do coração. Aqui está a fonte de toda a contaminação que você encontra na face da terra. Infelizmente, a humanidade caminha para o abismo. Assim como foi no dia de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. O juízo divino está se aproximando, está chegando. Assim como o clamor de Sodoma chegou até a narina de Deus, o que está acontecendo com a humanidade hoje é justamente isto. A podridão que chega até a narina de Deus, ao ponto dele não poder mais suportar. Aí vem o juízo. Vem. Muito bem. Nós
Verificamos agora, irmãos queridos, aqui Romanos capítulo 1, versículo 29, que nos diz aqui a Bíblia: estando cheios de toda a iniquidade e fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano e malignidade. Esta é uma outra relação que o apóstolo São Paulo nos dá. Jesus nos mostrou a fonte. Paulo veio e reenfatiza isto aqui. De onde é que vem isso? Do coração do homem. Mas eu quero que você agora entenda que existe ainda pessoas neste mundo que servem a Deus. Ainda tem pessoas boas. Lucas capítulo 6, versículo 45. Aqui, enquanto o homem está se contaminando com aquilo que sai da sua boca, com a podridão que sai dos seus lábios, com o engano, com a mentira, com o roubo, com a falsidade, com a falcatrua, com a blasfêmia, enquanto isto aqui vai contaminando cada vez mais o seu coração, nós encontramos o outro lado da moeda. Lucas 6,45 declara: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal do mau tesouro tira o mal. Por quê? A boca, ela só fala do que está cheio o coração. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Meu querido irmão, minha irmã, que nos ouve aqui nesta hora, abra sua boca para glorificar a Deus. Abra sua boca para abençoar os seus filhos. Abra sua boca para abençoar a sua família. Abra sua boca para abençoar a vida do seu pastor, do seu diretor, do seu chefe, do seu setor. Abra sua boca para abençoar a humanidade. Abra os seus lábios para bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Porque chega de fonte podre que está aí no mundo afora. Abra a tua boca e mostre o que é que está no teu coração. O que é que encontra no seu coração. Quando você abrir a boca para abençoar o seu filho, abençoe. Porque aquele outro que não conhece esse sistema, ele chama o filho de bandido, ele chama o filho de preguiçoso, ele chama a filha de prostituta, ele chama a mulher de sua não sei o quê. O que é que está no coração dessa pessoa? A impureza. A impureza. Agora o salmista aqui no Salmo 41, para concluir aqui a nossa palavra de hoje, ele declara aqui o seguinte: o meu coração ferve com palavras boas. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. O meu coração ferve de palavras boas. Como eu gostaria de, nesse momento, te abraçar e dizer para você como você é precioso aos olhos do Senhor, como você é uma bênção na face da terra, como você é uma pessoa valiosa aos olhos de Deus. É justamente isto, o meu coração ferve de palavras boas. Eu quero o teu bem, eu quero a tua felicidade. Eu não vou profetizar daqui, não, porque na realidade compete a você seguir o caminho do Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Se o seu coração ferve com palavras boas, então abre a sua boca em favor do mundo. Abre a sua boca em favor desta nação. Abra a sua boca em favor das autoridades. Se estão agindo certo ou errado, isso não é problema seu. Deus manda você orar por elas. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos glorificar a Deus, abrindo nossos lábios e abençoando. Abençoe o seu pastor, abençoe a sua igreja, abençoe os irmãos que estão do seu lado, abençoa. E diga como o salmista disse: o meu coração ferve com palavras boas.
Eu digo isso, né, tocante ao rei. A minha língua é como a pena de um destro escritor, de uma pessoa que escreve coisas boas, agradáveis e eternas. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos oriente cada vez mais e mais a seguir os seus passos e a fazer a sua vontade enquanto é tempo, enquanto estamos aqui neste mundo. Deus é bom. Vamos orar. Nós vamos incluir aqui na nossa oração nesse momento a irmã Lúcia, que está ainda se recuperando daquela cirurgia bem delicada que fez da sua coluna, né? Vamos orar também pela mãe do Isaac, por estar enferma. E também pelo irmão Cristiano e a sua família, sua esposa, que está precisando de acompanhamento médico aqui na Unicamp, para que Deus abra as portas para ela. A irmã Andréia Prates, que infelizmente foi acometida pela Covid. Então são pessoas que estão precisando, na realidade, das nossas orações. Alguns pastores que já partiram para a glória esses dias, pastor Sebastião, lá do Mato Grosso, e o seu filho, que foram acometidos pela enfermidade e já estão nos braços do Pai. Mas a família fica, a saudade fica, então oremos pela família, para que Deus traga um refrigério, traga uma recuperação mais rápida possível. Oremos. Amado Deus e Pai celestial, glorificamos o Teu nome porque Tu és bom e Tu nos ouves, Pai. Tu ouves a nossa oração. Tu és bom e a Tua bondade dura eternamente. Por isso estende agora mesmo a cura sobre estas pessoas que estão convalescendo, Senhor. Que isso aconteça o mais rápido possível. Olha para a família desses pastores e desses irmãos que partiram para a glória, Senhor. Visita os seus lares com a Tua paz e com a Tua doce presença. Maravilhoso Deus, eu também te peço pela família desse meu irmão que está nesse momento conosco aqui, unindo a sua fé, a nossa, justamente para interceder por esses pedidos. Pai, ajuda esse pai de família. Também te pedimos pela nossa cidade de Campinas, pelos pastores que estão aqui batalhando pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, Pai. Pela Tua igreja, aqui na cidade de Campinas, no Brasil e no mundo, Senhor. Que esse momento difícil situação, mas que o Senhor sempre encontre uma forma de encontrar com Teus filhos, Pai. Abençoa ricamente as igrejas. Também te peço pelas autoridades constituídas, pelo nosso presidente da República, pelo presidente da Câmara, do Senado, pelo presidente do Supremo Tribunal, pelos governadores dos estados, pelos prefeitos dos municípios. Senhor, dê a sabedoria para esses homens, Pai. Que deixe de lado todo o partidarismo e que eles prossigam visando o bem-estar da sociedade, o bem-estar do ser humano, seus compatriotas, meu Deus. Dê saúde às autoridades, dê sabedoria a cada um deles. Assim venha abençoar nosso lar, a nossa família, meus filhos que estão perto, os que estão longe. Toma cada um nas Tuas mãos, Senhor, e nos ajuda cada vez mais a prosseguir glorificando o Teu santo, eterno e precioso nome. Pai, vem ser conosco, Senhor. Nos concedeu uma noite de paz e de bênção, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho que vive e reina para sempre. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém e amém. Tenham todos uma boa noite.